Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. Miopia, astigmatismo, hipermetropia, retinopatia diabética e cataratas. Sabe o que são estas patologias e o que têm em comum? As três primeiras correspondem a erros refrativos, ou seja, alterações da morfologia do globo ocular que afetam a forma como as imagens são formadas e transmitidas ao cérebro. A retinopatia diabética e as cataratas constituem algumas das principais causas de cegueira em todo o mundo. Todas elas são condições oculares que vão ser analisadas à lupa pelo nosso convidado. Doenças oculares é o tema a que dedicamos o programa de hoje. Eu comigo em estúdio tenho o professor Dr. Eugênio Leite, médico oftalmologista e um nome de referência nesta área. Professor Eugênio Leite, muito obrigada por estar aqui no Saúde em Dia. Muito obrigado. Obrigada, o prazer é nosso. Vamos conversar um pouco. O olho humano é o órgão responsável pela visão no ser humano. Como é que é constituído, professor? Ora bem, vamos dizer que o olho humano é a janela para o mundo e, no fundo, funciona, isto comparando e para termos uma melhor percepção, como uma câmara vídeo de alta resolução. Como tal, tem lentes, tem os seus planos de focagem e isto tem que funcionar porquê? Porque a imagem que chega à retina tem que estar bem focada na retina para depois poder ser transmitida por um cabo com a ligação, vamos chamar-lhe o centro de comando, cá atrás, na parte occipital da Estamos da a ver cabeça. uma imagem precisamente disto, professor. Ora, nem mais. E isto vai-nos permitir começar por caracterizar o seguinte. Na parte mais anterior temos uma lente fixa, que é a córnea. A córnea tem uma potência e vai fazer convergir os raios de visão, e depois temos uma segunda, que é o cristalino, que é uma lente móvel. É como se fosse o zoom de uma câmara fotográfica ou de uma câmara vídeo. E a imagem vai ter que ser colocada perfeitamente em cima da retina, para estimular um conjunto de fotorreceptores, vamos chamar pequenos elétrodos, que depois têm os cabos de ligação que irão ter via nervo óptico, à parte occipital, ao centro de comando. Se eu alterar as curvaturas, quer da córnea, e só vamos falar destas, as curvaturas da córnea, ou o olho tiver um comprimento axial maior, eu tenho aqui um primeiro erro refrativo, a miopia. Agora, pensemos ao inverso. Se eu tiver um olho mais curto e tiver umas alterações de curvatura que façam que o foco fique atrás da retina, eu vou ter uma hipermetropia. A pergunta é, ok, então eu tenho uma miopia, tenho uma hipermetropia. Então o que é isso, astigmatismo? Para termos a noção, é a diferença que existe entre uma bola de futebol, absolutamente redondinha e esférica, e uma bola de rugby, ovalada. Ou seja, a córnea, a parte da frente do olho, não é esférica, não é redonda, é meia ovalada. O que, em vez de fazer com que haja um ponto de focagem ao nível da retina, vamos ter uma linha. E isto depois varia de acordo com os eixos, de acordo com se é negativo ou positivo, porque há astigmatismos hipermetrópicos ou astigmatismos miópicos. Nós temos assim aqui um conjunto de erros. Estamos a falar de erros refrativos. Refrativos. Ok? Digamos que isto é uma patologia com que nascemos, com que desenvolve ao longo da vida, e isto depois tem evoluções. Se, pelo contrário, uma miopia, normalmente a história natural vai fazendo com que ela vai aumentando até uma determinada faixa etária e depois estabiliza, e isto aqui é fundamental para nós percebermos depois as soluções. Uma hipermetropia, por regra, é mais estável e os astigmatismos também. Há na miopia, e é bom que se diga isto, há as chamadas miopias degenerativas, são uma pequena faixa de doentes que ao longo de toda a vida isto não estabiliza. Então vamos falar mais detalhadamente então da miopia, que acaba por determinar a redução da qualidade de visão ao longe. Exato, e também é o erro refrativo mais frequente. É bom que se diga isto, a hipermetropia é muito pouquito, astigmatismo razoável, a hipermetropia é o grosso dos doentes. Obviamente, quando eu tenho uma miopia, e dependendo aqui do grau de miopia, mas na prática é muito simples. Os míopes, por regra, veem bastante bem ao pé, mas quando começam a afastar a sua visão, começam a desfocar. Em termos de qualidade de vida em si, isto vai perturbar tremendamente, não há alternativa. Na miopia, o globo ocular é maior do que o normal e também a córnea, ou seja, a camada mais anterior é mais curva do que deveria ser. Exatamente. Não, temos aqui, podemos combinar os dois fatores ou temos normalmente um deles. O olho cresceu demais e, obviamente, em vez de eu ter aqui a retina, eu foco à frente, ou
O que acontece muitas vezes é que temos um comprimento axial normal, mas como a curvatura é muito acentuada, de novo, eu vou ter um plano de focagem à frente da retina. São essas as duas grandes causas. E, por regra, como é que nós corrigimos este tipo de situação? E isto para termos a percepção, eu tenho aqui, eu vou pôr, digamos que as 3 hipóteses. Hipótese mais simples é colocar uns óculos. O que é que eu faço com os óculos? Faço deslocar este ponto para cima da retina. Segunda hipótese, uma lente de contacto juntinho ao olho, vai fazer o mesmo efeito. Vamos começar aqui por distinguir entre uma coisa e outra. E quando eu trabalho com miopias de uma dioptria, 1,5, 2, isto não digamos que mais ou menos irrelevante. Ou seja, as ligeiras não necessitam tratamento. Necessitam. Mas a diferença entre usar uns óculos e uma lente de contacto não é perceptível. Agora, vamos exagerar um bocadinho. Estamos a falar de uma pessoa que tem 10 dioptrias. Obviamente, para já, temos a parte estética. São óculos, fundos de garrafa. Segundo, quando eu tenho uma lente deste tipo nos óculos, eu vou ter uma zona central com uma imagem mais ou menos perfeita, mas a zona periférica, porque a lente é muito grossa, vai-me dar aberrações ópticas, ou seja, deforma-me a imagem. O meu campo visual perfeito é mais estreito e qualitativamente a periferia é má. Pronto. Quando eu coloco esta graduação numa lente de contacto, estes problemas desaparecem. Quanto mais eu aproximar a correção do centro do olho, melhor qualidade de imagem eu estou a dar ao meu doente. Mas isto nem tudo são benefícios. Claro. A utilização de uma lente de contacto implica contacto com o olho, onde o filme lacrimal do doente tem que ser bom. Eu não posso usar o número de horas que me apetece, ainda que uma boa parte dos doentes se esqueça e utilizam, porque a comodidade é tremenda e a qualidade é muito grande, se esqueçam de um pormenor que uma lente deste tipo deve ser usada 8, 9, 10 horas e não 14, 15 horas. Depois temos aqui a questão da reatividade à própria lente. Ou seja, há pessoas que não suportam, pela sua personalidade, pelo seu tipo de atividades, estar a tirar e a pôr e a colocar uma lente. Isto tem implicações. Consequentemente, 2 hipóteses de correção. Passemos à terceira hipótese de correção, a hipótese cirúrgica. E na hipótese cirúrgica, faz-se uma pergunta muito frequente. Ok, eu tenho 6 dioptrias, então eu posso ser operado? Qual é o limite de dioptrias que eu posso operar por uma técnica laser ou por uma técnica de lente fáquica, uma lente de contacto, digamos assim, que é colocada dentro do olho? Lente que se coloca mesmo dentro do globo ocular. Okay. Mas o problema não está quantas dioptrias eu posso colocar. O problema está na espessura da córnea, quantas dioptrias eu consigo corrigir naquela espessura. Para cada dioptria eu vou comer, entre aspas, eu vou esculpir cerca de 14 micra. Ora bem, se eu tenho um limite de segurança, a qual eu não posso vir abaixo de. Eu posso ter até um doente só com 3 dioptrias, mas se me tiver uma córnea fina de 480 micra, eu já não posso corrigi-lo. E estamos a falar só de 3. Em compensação, e eu dou-lhe um exemplo muito prático, o meu filho, que tinha qualquer coisa a rondar as 6 dioptrias, mas tinha uma córnea muito espessa e foi possível corrigi-lo com laser. Bom, se eu ultrapassar e as complicações surgem quando nós não respeitamos isso, consequentemente, nós temos de passar para uma outra técnica, que é a caso da lente. A lente não toca em nada, coloca-se do lado de dentro e fica para o resto da vida. Em suma, miopia, hipermetropia ou astigmatismo têm as soluções possíveis sempre e qualquer uma destas técnicas é corrigível. A qualidade de imagem que eu obtenho por uma correção no centro é sempre melhor que tenho nos óculos quando trabalho valores muito altos. Já continuamos a conversar. Foi operado às cataratas e outras complicações na retina fizeram-no procurar mais vezes o oftalmologista. Agostinho Gomes conta hoje como está a sua visão. O Canal S+, veio conversar hoje com Agostinho Gomes, uma pessoa que já teve 2 episódios de catarata, o último dos quais resolvido através de uma operação no mês de junho, feita pelo professor Eugênio Leite. Sr. Agostinho, começo por lhe pedir para nos contar estes 2 episódios. Sei que um deles já foi há bastante tempo, há mais ou menos 20 anos, o outro muito recente, não é? Como é que foram estes 2 episódios e que repercussões é que tiveram em si? Olha, vamos lá ver, o primeiro episódio foi um tanto ou quanto complicado na medida em que eu não conhecia, portanto, ninguém, tinha alguma dificuldade, há 20 e tal anos
falar sem operações na vista era complicado. Portanto, recorri a diversos médicos para tentar perceber o que é que se passava. Até que encontrei o professor Eugênio Leite, já não sei como. Pronto, e confiei plenamente nele. E a partir daí ele operou-me e continuei a ser seu doente ao longo deste tempo todo. Aliás, a minha família também já fez operações com ele, novamente. Portanto, tudo tem corrido bem. Ele acompanha-me periodicamente, ano a ano, 6 em 6 meses, consoante a evolução das coisas, até que, pronto, foi necessário fazer uma segunda operação, esta ao olho esquerdo. Uma catarata que vinha progredindo, e chegou à altura da gente a fazer. Como é que é viver com uma catarata, em primeiro lugar? Deixa-me perguntar. Pronto, tem dificuldade, tem que se substituir um bocado, tem que ter lentes, não é? Tem contacto a outras para ir vendo melhor, porque a visão é um bocado turva e começa a ser complicada, não se consegue distinguir muito bem os contornos das coisas. E, portanto, temos que partir para uma solução que é retirá-la e substituir com uma lente interna, que é aquilo que eu tenho. Ele continua-me a acompanhar, mas eu tenho outro tipo de problemas, que é essencialmente com a retina. E face a isso, depois da operação da segunda operação, que foi feita em 2 de junho, partiu então para uma solução relativamente ao problema que eu tenho na retina, que eu julgo que tem a ver com algumas aderências que ela começa a ter com o vítreo. E então, no dia 29, o professor, que já vinha, enfim, apontando este problema há algum tempo, decidiu então avançar por uma injeção intravítrea, que é uma injeção que tem um implante, portanto é colocado dentro do vítreo um implante biodegradável, que penso que anda ali 5, 6 meses, longo tempo libertando o medicamento e pronto. O que é certo é que a minha visão depois da operação à catarata ficou relativamente bem, mas comecei a ter alguma dificuldade em identificar claramente as cores. Portanto, eu com o olho direito via as cores nítidas perfeitamente, o azul, o verde, o amarelo, por aí fora, mas o esquerdo não era nítido. As cores diluíam-se umas das outras e o contraste não era perfeito. A partir daí foi então que o professor tomou a decisão de me dar essa injeção. E depois da injeção, o que é que mudou? Um mês depois fui novamente lá e informei o professor. Já vi as cores todas nítidas, perfeitamente, semelhante do olho direito. Provavelmente estarei com 95% do olho esquerdo e 100% do olho direito. Não sei exatamente. O que é certo é que eu neste momento vejo tudo nitidamente e, portanto, não tenho nenhuma impressão. Tinha por vezes aparentemente uma mancha, uma névoa, desapareceu completamente. E relativamente à catarata também ficou tudo resolvido na altura, que foi extraída, pronto. Neste momento, o que é que eu posso dizer? Sinto perfeitamente bem. Portanto, admito que isto tenha esta continuidade, que não vá regredir, mas pronto, eu vou ser acompanhado mesmo pelo professor, que é em quem confia, em quem vou colocar nas mãos dele, sempre que haja uma necessidade de fazer alguma intervenção. Agora, julgo que estou muito bem neste momento. Não vou precisar tão depressa de qualquer coisa. Sr. Agostinho, muito obrigado por ter falado connosco e este foi então o testemunho de Agostinho Gomes, alguém que então se colocou nas mãos e nos cuidados do professor Eugênio Leite e que após várias operações continua com a sua vista a funcionar de forma como ele próprio registou agora, impecável. O testemunho então de Agostinho Gomes, que é paciente do professor Dr. Eugênio Leite há mais de 20 anos. Sim, há mais de 20 anos. Tenho vindo acompanhando ele, a família. Mas ele é um caso muito interessante, porque fez a sua catarata inicialmente de um olho, e há aqui um desfazamento entre os dois olhos. A primeira evolui brutalmente e rápido, operámo-lo, colocámo-lo a ver tranquilamente, mas isto depois causa desequilíbrios, porque nós depois temos um olho que tem uma visão, entre aspas... Porque pode afetar só um olho. Normalmente afeta os dois, mas pode ter tempos de evolução diferentes. E este caso, operámos o olho direito, salvo erro, e depois o olho esquerdo. Mas isto causou, durante alguns anos, ele usava uma lente de contacto no outro olho, porque era míope, e não usava nada no olho, salvo erro, direito. E isto
causa que as imagens que são transmitidas ao cérebro são, digamos que são diferentes. Temos um olho humano de um lado e vamos chamar um olho, enfim, biónico, um olho estranho, físico, do outro. E o nosso cérebro tem essa capacidade de fazer as adaptações. Surgiu-lhe depois, na altura, a catarata no segundo olho e aqui equilibramos a situação, mas neste caso concreto, e já agora só para levantarmos aqui a questão, é que as cataratas, há uns anos largos atrás, havia alguns princípios básicos, que era, quando está quase cego, vamos operar. Hoje este conceito está perfeitamente desatualizado. Mas continua a ser uma das principais causas de cegueira no mundo inteiro? É a principal causa de cegueira curável. É a principal, a nível mundial e em Portugal, obviamente, também. Mas este tipo de situações levavam a que hoje não. A partir do momento em que a nossa qualidade de vida começa a ser afetada pela catarata, chega ao momento de ponderarmos a intervenção. E aqui agora era bom, e por isso é que ela mudou o conceito, hoje já não se diz bem cirurgia de catarata, mas cirurgia implantorrefrativa. Porquê? Porque eu, quando removo a catarata, vou solucionar ao mesmo tempo os erros refrativos que a pessoa traz. Ou seja, através da substituição da lente, eu tiro o cristalino, coloco uma lente e esta lente vai-me corrigir miopias prévias, astigmatismos, o que for. Nós fazemos a correção mas a cirurgia já evoluiu ainda mais. Normalmente nós colocamos uma lente que põe a pessoa a ver bem ao longe e a pessoa fica com os óculos para perto. Hoje eu já posso, função do tipo e da personalidade da pessoa, das suas atividades, dos seus hobbies, propor-lhe algo que é um pouco diferente e que, na prática, permite que eu lhe corrija o longe, mas simultaneamente também lhe corrija ao perto. Porque, como sabe, todos nós, jovens a partir dos 44, 45, 46 para a frente, temos necessidade, por desenvolvimento de outro erro refrativo, que é a presbiopia, precisamos de uns óculos. E hoje a cirurgia já permite fazer ambas as correções. Mas ainda mais, é que nós temos milhares de doentes operados. Foram operados no tempo em que não havia esta segunda hipótese e hoje já existe uma segunda lente que é colocada em frente desta e que lhe vai dar a visão de perto. Ou seja, uma espécie de um puzzle, uma montagem que permite fazer. Ou seja, eu hoje posso discutir tranquilamente com o meu doente, bom, o que é que o senhor espera, qual é a sua expectativa? Que é para podermos orientar a cirurgia nesse sentido. Eu chamo a atenção aqui de um pormenor que é muito importante, que é, nós recuperamos visão num doente com catarata se a retina não tiver problemas. Atendendo a que a catarata aparece normal... Ou seja, daqui a importância de um diagnóstico precoce. Exatamente, de uma avaliação cuidadosa do doente, não só no patamar da catarata, mas como está o resto do olho. Porque na prática a catarata mais não é que uma lente que se endureceu e perdeu qualidade e eu tenho que ter o resto do olho a funcionar corretamente. Uma avaliação de todo o globo ocular, digamos assim. Todo. É obrigatório, é absolutamente mandatório. Porquê? Porque senão eu ponho a expectativa do doente excessivamente alta. Eu tiro a catarata, fica a ver. Pode não ser assim. Se tiver, e tem uma boa parte dos nossos doentes, função de que a catarata aparece com a idade, uma doença que é a degenerescência macular relacionada com a idade, que é uma das 3 grandes causas de cegueira mundial. Mais prevalente a partir dos 60 anos, professor? É mais prevalente a partir dos 60 anos. Obviamente isto está ligado a um processo de envelhecimento também da retina, aliás, comparando ao inverso algo que todos nós vemos, a nossa pele. Aos 20 anos é uma coisa, aos 40 é outra, aos 60 é outra, ou seja, e a retina é exatamente igual. Mas há outros fatores de risco também associados. Há outros fatores de risco, obviamente. Eu não posso esquecer que nesta análise ao doente, imaginemos que ele tem um glaucoma. Obviamente, há aqui problemas ligados ao nervo óptico, é outro fator. Imaginemos que ele tem uma retinopatia diabética, temos aqui outros fatores, ou seja, eu não posso abordar o doente na perspectiva da que eu tiro-lhe a catarata, o senhor recupera a visão, isto não é rigorosamente verdade, eu tenho que analisar o conjunto, o olho, fazer uma história para perceber que doenças tem, se houve aqui algum acidente, alguma coisa, porque isto vai implicar, obviamente, o resultado final. E a expectativa do doente deve ser condicionada àquilo que é possível recuperar. Outros fatores podem implicar, por exemplo, a exposição prolongada a raios ultravioleta? Pode. Os raios ultravioleta hoje sabemos que têm influência não só em determinados processos de aceleração do processo de envelhecimento, não só do cristalino, como da própria retina. Atenção, hoje todos nós defendemos que nós deveríamos usar óculos de sol mesmo no inverno.
porque o ultravioleta existe o ano todo. Há aqui cuidados que têm que ser a saúde ocular. A radioterapia também influencia? Desculpa? A radioterapia também pode influenciar? Depende do que é que estamos a falar, de que zona estamos a expor. Por regra, há um cuidado extremo de quem aplica a radioterapia, de proteção de zonas do corpo que são vitais e que se tem que preservar. E normalmente há um cuidado tremendo com os olhos, e disso aí pode acontecer, mas não me parece que seja um perigo iminente fazer-se radioterapia, porque normalmente o médico responsável por esse tipo de atuações são extremamente cuidadosos na proteção. Já continuamos a conversar. Uma sala de cultura de córneas vai permitir que as mesmas possam ficar armazenadas durante mais tempo. É isso que já está a acontecer no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, como explica Maria João Quadrado. Qual então a importância de ter estas salas de cultura? A existência destas salas de cultura vai nos permitir alterar o paradigma da transplantação de córneas em Portugal. Na realidade, em Portugal, utilizamos única e exclusivamente córneas refrigeradas, que são armazenadas a 4 graus centígrados e que têm um tempo de recolha no dador até ao receptor de cerca de 7 dias, podendo ir até aos 14, mas por norma devem ser implantadas até aos 7 dias. Existindo uma sala de cultura de córneas, o que nos vai permitir o armazenamento e o processamento destes tecidos oculares durante mais tempo, cerca de 30 dias. Vai-nos permitir gerir desta forma os tempos operatórios. Por outro lado, vai-nos permitir fazer o processamento de tecidos oculares. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que poderemos cortar as córneas de maneira que, inclusive, um único tecido, uma única córnea, consiga dar para 2 receptores. Aumentamos assim o pool de tecidos oculares e, desta forma, o que se pretende é que Portugal seja autossuficiente em córneas, inclusive, e até exportar para o exterior, se for caso disso. Neste momento, em Portugal, realizamos cerca de 900 transplantes anuais. No entanto, em 2017 foram importadas 270 córneas, o que quer dizer que não somos autossuficientes. A intenção desta sala é, na realidade, tornar-nos autossuficientes e, eventualmente, se o conseguirmos fazer, ajudar outras pessoas. As explicações, então, de Maria João Quadrado. Professor, como é que estamos, como é que Portugal está a nível de transplantes de córnea? Como a Maria João disse, e bem, e muito bem, estamos... Deixe-me só referir isto com muita clareza. A oftalmologia portuguesa está no patamar das melhores do mundo. Os oftalmologistas portugueses têm, tecnicamente, e um desempenho que é igual a qualquer outra parte do mundo. Deixamos isto muito claro. E esta abordagem que a Maria João faz é extremamente importante, porque a necessidade de transplantes, a dependência que se tem do exterior, porque aqui há problemas de compatibilidade, etc., é extremamente importante que se dê passos muito objetivos na nossa autossuficiência. É que depois o patamar e o desafio que vem a seguir é, ok, nós já somos autossuficientes, então vamos aumentar o nosso número de cirurgias, já ela tocou esse tema, que é fundamental, absolutamente. Este é um passo muito relevante para conseguirmos, então, ser autossuficientes nesta área. Claramente é, e eu tenho orgulho de fazer parte, de ter feito toda a minha carreira nos hospitais da Universidade de Coimbra, e obviamente é uma referência e é um passo extremamente importante. E que casos, professor, podem obrigar, então, a um transplante de córnea? Eu dou-lhe exemplo, duas ou três situações. Estamos a falar de keratocones, uma patologia da córnea, por exemplo, em que a curvatura se perde, torna-se muito mais fina e é o princípio do pneu que rebenta umas quantas câmaras e faz uma bochecha, um caso. É o caso de situações traumáticas, que levam a que a córnea se perca. Estamos aqui também a lembrar-me de uma outra, que é a patologia do endotélio e que vai degenerar e a córnea vai tornar-se demasiada e perde qualidade de visão. Mas, sobretudo, quando nós começamos a pensar é que, cada vez mais, com este tipo de possibilidade, eu começo a poder fazer cirurgias em pessoas mais novas, pessoas que estão em período ativo e cuja recuperação de visão é fundamental. E isto, claramente, é um passo em frente. O que temos a entender por situações traumáticas, como dizem? Acidentes, basicamente acidentes. Pessoas que, por exemplo, fazem... Olha, deixe-me voltar às lentes de contacto, é um tema interessante. Pessoas que abusam da utilização de lentes de contacto, fazem a sua úlcera, a úlcera infeta e, ao infectar, faz uma cicatriz. Faz uma cicatriz e adeus visão. O caminho que eu tenho aí mais não é do que caminhar para um transplante, seja um transplante total, seja um transplante lamelar, para lhe dar de volta à visão.
a tal situação que as pessoas esquecem que há aqui um número de horas para usar e pode desencadear este tipo de situação. Ou seja, estamos a falar quer de acidentes, quer de úlceras e lesões que provocam uma cicatriz, tudo isto implica perda da visão e isto implica transplante. Introduzirmos só o tema de retinopatia diabética, porque vamos ter que ir para intervalo, mas só definirmos que é a principal causa de cegueira evitável entre os 20 e os 64 anos de idade, professor? Eu diria que é a principal, é uma das 3 grandes motivos de cegueira irreversível, atenção, e convém frisar isto, evitável? Irreversível, mas nós temos que trabalhar a diabetes e, consequentemente, a retinopatia previamente para tentar que ela não se desenvolva. A partir do momento em que está estabelecida, a partir do momento em que se desenvolve, não volta mais atrás. O que perdemos, perdemos. E aqui é fundamental. Irreversível. Exatamente. Pode provocar perda de visão e cegueira, naturalmente. Cegueira, os números são assustadores. Em Portugal, quais são esses números? Estamos a falar de, se nós admitirmos que 10% da nossa população tem diabetes, e nestes 10%, aqui temos que se diferenciar entre a diabetes juvenil e a diabetes de aparecimento mais tardio, mas estamos sempre a falar da possibilidade de vir a perder entre 1 a 2% destes doentes vão cegar. Sendo que a parte mais agressiva vem precisamente na retinopatia diabética dos jovens, ou seja, que são muito mais agressivos, e isto implica depois, e é bom que se tenha esta noção, não só pessoalmente, atenção, os encargos familiares, os encargos sociais que isto vai envolver. Mas atenção, tratar retinopatia diabética não é só o oftalmologista, longe disso. O primeiro passo no tratamento de uma retinopatia diabética começa no controle metabólico, nos hábitos alimentares, claro, na atividade física. É aqui que começa. Eu tenho que começar a trabalhar este fator para ter com que a retinopatia diabética diminua a probabilidade de ela desenvolver-se. Atenção, isto é um trabalho de equipa em que o oftalmologista é apenas uma peça em todo o processo. Já continuamos a conversar de retinopatia diabética. Vamos para um curto intervalo e voltamos já de seguida.